quanto ao diagnóstico pulpar, como é que a gente vai saber se seria um caso de tratamento radical da polpa, quando a situação dessa polpa já é irreversível, quando não há mais vitalidade, né, em que a gente precisaria fazer um tratamento endodôntico, ou se seria um caso em que a situação da polpa ainda é reversível, ela apresenta vitalidade e que a gente poderia tratá-la de uma forma mais conservadora. Então, tudo vai depender do seu aspecto clínico. Então, para essa polpa apresentar ainda reversibilidade, apresentar ainda vitalidade, a gente precisa observar 3 sinais. O sangramento, que precisa apresentar uma cor vermelho viva, o remanescente pulpar, que deve apresentar uma certa consistência, não pode ser um remanescente pulpar que se degrada facilmente, e a gente precisa observar a coroa dentária. Como estão essas paredes remanescentes da coroa, se estão muito destruídas ou não. Caso elas estejam muito destruídas, a restauração definitiva vai ser dependente de um retentor intrarradicular, né? Então, a gente sabe que se a gente for inserir um retentor intrarradicular, precisa de um tratamento endodôntico prévio. Então, nesses casos de coroas muito destruídas, a gente já não realizaria o tratamento conservador da polpa. Então, nos casos em que não há exposição pulpar, a gente pode proceder com a remoção parcial do tecido cariado ou remoção seletiva desse tecido cariado. É importante deixar claro que essa técnica de remoção seletiva, né, ela está indicada somente quando o diagnóstico clínico da polpa, né, apresenta condições de recuperação. Então, a gente indica em cavidades muito profundas, em que a gente não quer expor essa polpa, removendo mais tecido cariado. Então, a gente faz uma remoção seletiva desse tecido cariado. Mas sempre é dependente, né, do diagnóstico pulpar. Então, as técnicas de remoção parcial do tecido cariado vão ser proteção pulpar indireta e o tratamento expectante. Já quando existe a exposição pulpar, principalmente quando é uma exposição pulpar acidental, mas que essa polpa ainda apresenta um diagnóstico favorável, né, de reversibilidade, ainda apresenta vitalidade, a gente pode realizar os procedimentos de tratamento conservador da polpa, que vão ser a proteção pulpar direta, a curetagem pulpar e a pulpotomia. Então, o ponto crítico está no correto diagnóstico clínico da condição da polpa. E qual vai ser o tipo de tratamento conservador mais indicado para a determinada situação clínica? Tem alguns aspectos importantes que a gente precisa levar em consideração. São referentes à idade do paciente, à condição pulpar, à permeabilidade dentinária, à profundidade da cavidade e ao tipo da dentina subjacente. Então, em relação à idade do paciente, a gente sabe que pacientes mais idosos apresentam uma câmara pulpar mais atrofiada, porque existe uma maior deposição de dentina secundária. Então, a câmara pulpar ela é mais reduzida quando a gente compara com a câmara pulpar de pacientes mais jovens. Então, isso interfere sim quando a gente está fazendo um preparo cavitário, isso interfere na nossa percepção de profundidade de cavidade, certo? Então, a gente tem que levar em consideração também a idade do paciente.